25. Nós vamos ler o 21 e o 22. Aleluia. Nós estamos começando o ano e o tema profético para esse ano qual é? Diga. Provisão. O tema profético é provisão. Irmãos, eu estou sentindo no ar o cheiro da provisão. Eu estou sentindo no ar o cheiro da provisão. Lembra de quando Elias falou para o moço assim: vai lá e vê se já está algum sinal de chuva. E o moço olha assim e fala assim: Elias, só tem uma pequena nuvem no alto, o tamanho da mão de um homem. Elias já começou a comemorar e dizendo assim: vai correndo, anuncia ao rei que uma grande tempestade está chegando. Aos olhos humanos, irmãos, era apenas uma pequena nuvem, mas aos olhos daquele que confia em Deus, está havendo uma grande tempestade. E eu posso sentir, irmãos, essa grande provisão vindo sobre a nossa vida. Você crê nisso? Talvez você está pensando assim: mas eu não estou vendo nada, eu não estou conseguindo sentir nada. Pelo contrário, o ano virou e as coisas parecem que pioraram. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. A provisão está sendo pronta para você, preparada para você. Prepare os celeiros. Prepare os celeiros. Tem um homem que eu acompanho nas redes sociais, é um apóstolo. Ele tem um ministério muito peculiar. Ele hoje quase não viaja, mas antigamente ele viajava muito em obras missionárias. E todas as vezes que ele chegava num lugar, pastores, aonde há muito tempo não havia chuva, ele dizia para as pessoas assim, que era o pessoal da caravana dele, que ia com ele, dizia assim: prepara as capas de chuva, prepara as sombrinhas, porque quando nós pisarmos no aeroporto, essa cidade vai começar a chover. Só que ele não levava, porque ele gostava de tomar banho na chuva, em lugares que não chovia há muito tempo. Tem vários vídeos dele na internet. E toda vez que ele chega no lugar que tem muito tempo que não chove, quando ele coloca o pé no aeroporto, e ele já vem filmando no avião, o tempo já começa a fechar, começa a mudar, as nuvens começam a chegar, e quando ele coloca o pé no aeroporto, começa a chover. Aí ele diz assim: chuva é sinal de provisão. Chuva é sinal de provisão. Quando você começar a ver a sua vida numa escassez, você ter dificuldade, olha para o céu e começa a declarar: está vindo uma abundante chuva sobre a minha vida. Aleluia! Vamos lá. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa do meio dos dois querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Você sabe que no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era representada, a arca da aliança, ela era a representação da presença de Deus manifesta. Toda vez que Deus queria falar algo com o homem, Deus descia na tampa da arca, ou seja, no cima do propiciatório, para então falar com o sacerdote, ou com o sumo sacerdote. A arca, ela representava, onde a arca da aliança estava, o povo vencia a guerra, as batalhas. Quando Josué ele foi atravessar o rio Jordão, a primeira ordem que Deus deu a ele foi o seguinte: a arca deve ir
na frente. E quando os sacerdotes pisaram ali no rio, o rio se abre por causa da presença de Deus, por causa daquilo que a arca representava. A arca não estava ali para que eles viessem venerar, ou adorar, ou idolatrar a arca, mas para que eles se lembrassem que era ali que Deus se manifestava na vida daquele povo. Então a arca representava a presença de Deus. Só que a arca, a presença de Deus, ela não podia ser tratada como um amuleto. A Bíblia vai dizer que quando eles já estavam em Jericó, já tinham tomado conta daquela terra, eles vão agora guerrear contra uma cidade pequenininha, minúscula, chamada cidade de Ai. Eles já haviam derrotado os exércitos de Jericó, e eles haviam vencido um exército sobremaneira, muito maior, e agora eles estão indo para lutar contra a cidade de Ai. E a Bíblia vai dizer que eles perdem, eles correm, eles são derrotados por uma cidade pequena, por um exército pequeno, e eles ficam apavorados sem saber o porquê isso havia acontecido. A Bíblia diz que Josué então vai orar, Josué vai se lamentar, ele rasga as suas vestes, ele vai jejuar, e Deus fala para ele: por que você está se lamentando? Vocês perderam porque existe um pecado no meio de vocês. Vocês estão sendo derrotados porque existe um pecado na vida de vocês, no meio de vocês. Então você conhece a história, Deus coloca o povo em consagração, lança a sorte, e aí a sorte cai na casa como eu não esqueci o nome, fugiu da memória. Me lembra aí? Na casa do cara que roubou lá, irmão, o negócio, esqueci o nome do homem. Não, Acã não. É? Ih, fugiu todo mundo agora. Daqui a pouco eu lembro, fugiu. Acã é o outro que eu vou falar. É Acã mesmo, é Acã. Na casa de Acã, que ele havia roubado. E aí a presença de Deus, a arca, mesmo estando ali, não significou a vitória daquele povo. Por que a arca estava no meio, a presença de Deus estava no meio, e mesmo assim eles perderam a guerra? Porque não basta a presença de Deus estar em um lugar, presta atenção disso. Para que ela se manifeste na minha vida, eu preciso honrá-la, ela. Não basta apenas a presença de Deus estar no ambiente. Eu preciso honrar a presença de Deus no ambiente. E eu quero pregar nessa noite em cima de um tema, que é o caminho da provisão. Diga comigo, o caminho da provisão. Mais uma vez. Porque tem pessoas que acham que só pelo fato dela vir à igreja, só pelo fato dela levantar a mão, dar um aleluia, quando alguém lança uma palavra profética, que isso já habilita ela a receber a provisão de Deus. Só pelo fato dela dizer que eu sou da denominação, na igreja A, congrego na igreja B, isso facilita para ela participar das bênçãos do Senhor. Isso não te habilita. Olha só, a Bíblia diz que a arca estava no meio da guerra, mesmo assim eles perderam a guerra. E a arca representava a presença de... Ou seja, não basta você carregar um título de filho, você precisa honrar o seu pai. Não basta você ser filho, você precisa honrar o seu pai. Você precisa honrar a Deus, você precisa honrar a presença. Você precisa estar satisfeito, apaixonado pela presença de Deus. Porque, querido, Deus, Ele é super e hiper inteligente. Deus é a sabedoria em pessoa. Ele não vai dar algo para alguém que não vai honrar a Ele com esse algo que Ele vai dar. Ontem eu recebi uma pessoa na minha casa, nós estávamos conversando, ele estava pedindo ajuda em algumas questões da sua vida. E ele é de uma outra denominação. E ele enfrentando alguns problemas, ele falou para mim assim: eu estou com medo. Porque algumas pessoas, alguns se levantaram como pseudo-profetas e falaram para mim que se eu não tomar uma posição, que Deus vai me matar, que Deus vai me botar no leito.
Eu falei, sabe qual é o seu problema? O seu problema é crise de identidade. Ele falou, como assim? Eu falei, você não sabe quem você é em Deus. Você não conhece o seu Pai, você não conhece Deus. Ei, querido, Deus não é um Senhor, um julgador, um juiz que está ali pronto a bater o martelo e te sentenciar e lançar para o inferno. Deus é o seu Pai, e assim como você ama o seu filho e quer ver o melhor para ele, Deus quer ver o melhor para você também. E eu perguntei para ele assim, você é filho, você é pai, você tem uma menina. Imagine que sua filha faz algo que você não queria que ela fizesse, e ela desobedece a você, e como um ato de punição, você pega uma faca e arranca o dedo dela fora. Você faria isso? Com certeza, você que é pai, você que é mãe, você vai dizer, claro que não. E eu falei, a Bíblia está escrito que vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Ei, querido, Deus não está com um raio na mão, doido para te fulminar. Esse negócio de que Deus vai te colocar no leito para você entrar na posição, isso é conversa de gente que não conhece Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e por isso Ele não tenta ninguém, irmãos. Agora, é claro, toda vez que você desobedece a palavra, toda vez que você comete um pecado, você abre uma porta para o diabo entrar na sua vida. Toda vez que você anda por um caminho que Deus falou para você não andar, você abre uma porta, você abre uma brecha. Não é Deus que causa o mal. Deus, Ele quer o seu bem. Deus, Ele quer o seu bem. Deus deseja o seu bem. Então a arca, como todos sabem, tinha uma relevância muito grande naqueles tempos, pois representava a presença manifesta de Deus. Uma vez que alguém não respeitasse a presença, ou podemos dizer, a unção, ao invés de ser uma bênção, acabava vivendo uma maldição. Então podemos dizer que toda vez que a unção não é respeitada ou honrada, coisas ruins acontecem. Toda vez que alguém não respeite a presença, não respeita a unção, o ambiente de unção, a unção de Deus, ou seja, a própria pessoa do Espírito Santo, ao invés de bênção, ela acarreta para si maldição. Então eu tenho que tomar cuidado, queridos, com coisas que eu falo, coisas que eu digo por aí, porque eu não posso desrespeitar a unção. Lembra de Davi? Quando Deus falou assim, eu já rejeitei Saul. Davi teve diversas oportunidades de matar Saul, mas ele disse assim, ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Ele sabia que havia uma unção, porque, irmãos, Deus não tira a unção. Existem pessoas por aí, eu já vi, já presenciei isso. Vou contar uma coisa aqui rapidinho, mas não se escandaliza não. Tem um amigo meu, foi um pastorzão, muito usado na área de libertação, muito usado. Mas ele se desviou. Estava usando droga, pastor. Cocaína, maconha. Só que na casa deles, eles têm um costume. Todo mundo que chega na casa deles, antes de qualquer conversa, eles oram. Por quê? Eles pensam o seguinte, se Deus quiser falar alguma coisa com essa pessoa, ou Deus quiser usar essa pessoa para falar algo para a gente, a nossa conversa não vai influenciar em nada. Ou seja, se Deus quiser revelar alguma coisa, antes de conversar, para não ter influência da conversa, Deus vai falar o que tem para falar. A mulher dele continuava crente e ele desviado usando droga. E aí então veio um irmão de Teresópolis, um diácono de uma igreja, foi visitar esse casal. E quando chegou lá, a esposa dele falou assim, vamos orar. E começaram a orar, e esse colega meu já tinha acabado de fumar uns 2 baseados de maconha, estava encostado no canto da parede, escutando a oração. De repente ele sente o desejo de pegar um pouquinho do óleo ungido que estava guardado na casa e passou na mão. Noiado, irmão, cheio de droga na cara. Foi em cima daquele irmão que era diácono da tal igreja, meteu a mão na cabeça dele, e quando botou a mão, o diácono caiu endemoniado. E o maconheiro
orando pelo endemoniado. Expulsou o demônio do diácono. Aí alguém pode dizer, mas como que pode isso? Porque aquilo que Deus te dá um dia, Ele não tira. Mesmo que você saia da presença dEle, isso não significa que você estará salvo, mas a unção que Deus te deu permanece na sua vida. Aí o homem levantou, bateu a poeira e falou, como que pode isso? Eu sou diácono e você está cheio de maconha. Ele falou, como isso acontece eu não sei. Eu só sei de uma coisa, ainda que eu esteja nessa situação, eu creio muito no poder da unção de Deus. Então nós temos que honrar a presença de Deus, honrar a unção de Deus. Porque se eu desonro a unção de Deus, ao invés da provisão vir sobre a minha vida, eu faço com que a provisão se afaste de mim e as portas ficam cada vez mais fechadas. Então eu não posso querer uma vida de provisão plantando desonra na minha vida. Interessante que existe um texto na Bíblia que é o primeiro mandamento com promessa, que ele diz assim, honre, olha só, teu pai e a tua, para que se prolongue os seus dias na terra, e tudo lhe irá bem. Ele não está dizendo, honre o seu pai que é bonzinho com você, honre sua mãe que é boazinha com você. Ele está dizendo, honre o seu pai, independente de quem eles sejam, honre eles. Independente do que eles fizeram com você, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, honre, porque isso é um princípio estabelecido no céu. E toda vez que você promove um princípio, toda vez que você estabelece um princípio, toda vez que você cumpre um princípio, esse princípio volta para você e honra você também. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? No Velho Testamento vemos um contraste entre Saul e Davi. Saul, desonrando a presença, queria fazer tudo do seu jeito. E qual foi o final de Saul? Saul, ele desonrava a presença, ele não estava nem aí para os princípios. Ele fala, não é bem desse jeito, eu posso fazer desse jeito aqui. Irmãos, os princípios de Deus é estabelecido por Deus. Eu não tenho como dar jeitinho para melhorar eles. Eu não tenho como facilitar ao meu bel prazer os princípios de Deus. Eu preciso cumprir o princípio que Deus estabeleceu para que as promessas dele se cumpram na minha vida. Tem pessoas que elas têm resistência contra o dízimo, porque elas alegam que o dízimo é da lei, que não precisa dizimar, porque o dízimo foi estabelecido na lei e foi estabelecido para a casa de Levi. E como já não existe mais essa linha sacerdotal para receber o dízimo, então não precisa mais devolver o dízimo. Quem disse que o dízimo foi estabelecido para a casa de Levi? O dízimo não foi inventado para os levitas. Na verdade, o dízimo vem antes da lei. O primeiro a devolver dízimo foi Abraão a Melquisedeque. Melquisedeque representa Jesus, representa a graça. Então não tem nada a ver com Levi, tem nada a ver com mandamento, com lei mosaica, tem a ver com princípios estabelecidos por Deus. Então tem que entender, princípios são princípios, e eu preciso cumprir para que as bênçãos do Senhor me alcancem. Tem pessoas que acham que a provisão vai vir como uma varinha de condão, com um toque mágico, vai acontecer só porque eu estou indo na quarta profética. Queridos, existe um caminho da provisão, e você precisa entrar nesse caminho para que a provisão venha até você. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você tem que entrar na rota da bênção. Quando você entra na rota da bênção, você não faz esforço para a bênção chegar. Você só fica esperando. Você só fica esperando e a bênção vem. A bênção vem, a bênção vem. Você não corre, não corre, não corre. A bênção te alcança, querido.
Aleluia! Aleluia! Já Davi procurava reinar segundo os princípios estabelecidos por Deus. Olha só que coisa. Quando Adão peca, Adão corre de Deus e se esconde de Deus. Deus desce no jardim e diz: Adão, aonde o Senhor está? Aí Adão responde: eu tive medo e me escondi. Por que Davi, ele era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi pecava, errava, falhava, talvez muito mais do que Saul, mas era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendeu que quando ele pecava, não adiantava ele se esconder de Deus. Quando Davi pecava, ao invés dele tomar a atitude de Adão se esconder de Deus, ele corria para Deus. Ele pecava e corria aos pés de Deus. E quando ele às vezes demorava para entender que ele pecou, às vezes precisava que alguém desse um toque nele, como o profeta Natã, falou: rapaz, você pegou a única ovelhinha que o seu amigo tinha ali, o vizinho tinha. E ele: rapaz, eu não sabia. E ele se arrepende e corre para Deus. O pecado, ele vem para tentar te esconder de Deus, te lançar longe de Deus. Mas quem tem um princípio estabelecido, ele sabe: não adianta se esconder de Deus. Eu vou para o pé dele, porque lá eu tenho refúgio, lá eu tenho fortaleza, lá eu tenho misericórdia, lá o Senhor me abraça. Preciso esconder-me em Deus. Aquele que se esconde, aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, ele se esconde em Deus e não se esconde de Deus. Então essa era a diferença de Saul para Davi. Saul era soberbo, não queria saber de princípios. Davi não, ele falou: não sou louco, porque eu preciso honrar a presença de Deus. E quando ele assume o seu reinado, a primeira coisa que ele pergunta é: aonde está a arca? Quando ele assume o seu reinado de Jerusalém, ele pergunta: aonde está a arca? Ou seja, aonde está a presença de Deus? Eu não posso reinar sem a presença de Deus. Você não pode viver a sua vida sem a presença de Deus. Você não pode viver a vida cristã sem a presença de Deus. Você precisa se preocupar com a presença de Deus. Você precisa ir para os pés de Deus e se preocupar com a presença dEle. E se você já não tem mais sensibilidade para sentir a presença de Deus, isto é preocupante. Você precisa voltar a sentir a presença de Deus. E quando eu falo sentir, não estou falando de um arrepio, irmão, no braço, não. Eu estou falando de certeza. A certeza de sentir, de saber que Deus está com você na hora do problema, na hora da luta, mas também na hora da bênção, da provisão. Eu tenho certeza. Existe algo muito preocupante, irmão, nos nossos dias. Existem pessoas que não têm mais certeza se serão salvas. Talvez se eu perguntar: quem aqui tem certeza da salvação? Se Jesus voltar hoje, você sabe que você vai subir no arrebatamento da igreja? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes na igreja e eu fiquei surpreso. Hoje eu não peço nem para as pessoas levantarem a mão mais. Porque só pelo simples fato de você vir à igreja, não quer dizer que você é uma pessoa salva. Porque esse ambiente não te salva. O que te salva é a sua comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Vemos usar com ótimas intenções. Olha isso daqui, irmãos. Vemos usar com ótimas intenções, porém quebrando princípios. Uzá tinha intenções maravilhosas. Quando Davi estava carregando a arca, trazendo a arca para Jerusalém, a arca ia caindo, ele mete a mão na arca. A Bíblia diz que Deus matou ele. Ah, que Deus carrasco. Não, irmãos. Deus estabeleceu um princípio. Deus, Ele é fiel à palavra que Ele falou.
Falaria eu e não cumpriria? Deus é fiel à palavra que Ele falou. Só quem podia tocar na arca era sacerdote, e mesmo assim tinha que passar por um ritual de purificação. Se o sacerdote tocasse de qualquer jeito, morria. Uzá tocou, que ele tinha boa intenção, tadinho dele. Só para descontrair, fala para quem está ao seu lado assim, ó, de boas intenções, o inferno está cheio. Está assim de gente boa intencionada que foi para o inferno. Uzá tinha uma intenção maravilhosa de não deixar a arca cair, mas Deus falou: ninguém toca na arca, porque a arca é a minha presença, e quem tocar na minha presença de qualquer jeito morre. Ninguém pode tocar na presença de Deus de qualquer jeito. Ou seja, ninguém pode receber a presença de Deus de qualquer jeito, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da forma com que você acha, é da forma com que a Bíblia está dizendo. Somente lavado e redimido pelo sangue de Jesus eu posso ter a presença. Se não tiver o sangue, nem toca na presença. Meu Deus. Mas olha isso aqui. Vemos Obed-Edom honrando a presença e sendo abençoado junto com toda a sua casa. Obed-Edom honrou a presença de Deus, irmãos. Ele honrou a presença de Deus de tal maneira que toda a casa dele foi abençoada por causa da presença. Olha a diferença. Um que não honrava a presença foi morto por causa dela, e o outro que honrava foi abençoado por causa dela. A mesma presença tem o poder de honrar, tem o poder de te exaltar, tem o poder de te abençoar, mas também tem o poder de te matar. Isso é perigoso demais, irmãos. No Novo Testamento, vemos o caso de Ananias e Safira, e como Deus matou eles por desonrarem o Espírito Santo. Eles chegaram e falaram: olha, nós vendemos nossa propriedade por X. E Pedro, divinamente revelado pelo Espírito Santo, falou: rapaz, por que você está mentindo contra o Espírito Santo? Por que você está mentindo? O dinheiro não era seu. E por causa dessa desonra, eles foram fulminados ali. Irmãos, a presença de Deus é muito séria. Nós precisamos honrar a presença, respeitar a presença de Deus. As pessoas que são cristãs um pouco mais antigos, um pouco mais velhos na igreja. A igreja antigamente, ela tinha uma reverência. Lembra disso, pastor? Eu não sei se aqui funcionava assim, mas eu lembro que quando eu era pequeno, 12 anos, eu ia num culto lá perto de casa. Irmãos, não podia beber água na igreja. Para beber água tinha que sair lá do lado de fora e beber água lá. É claro que existem alguns exageros, mas era o excesso do zelo. Tinha um zelo, irmãos, misericórdia. Se alguém chupar chiclete dentro da igreja, irmão, estava quase no inferno já. Era ou não era? Já estava quase no inferno, estava excomungado. Mas existia um zelo pela presença. Eles acreditavam tanto que aquele ambiente era santo, que não podia fazer muita coisa. Misericórdia se na hora da palavra alguém levantasse para ir no banheiro. Misericórdia. Era repreendido na cara dura na hora, irmãos. Só que hoje não pode fazer isso, dá até processo. As pessoas estão cheias de não me toque, cheio de negocinho, cheio de coisinha. E a geração que menos tem a presença de Deus é a nossa geração. Antigamente, os profetas, os homens de Deus, os pregadores, mal sabiam ler, lia com dificuldade, mas quando eles falavam assim: Jesus está aqui, pronto. A casa era tomada de uma glória, de uma unção, de um mover. Eu, com apenas 2 semanas de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo, e isso era raro não acontecer naquele tempo. Era raro alguém chegar na igreja, desejar o Espírito Santo e não ser batizado, era raro.
porque se respeitava a presença. Mas o respeito não era só dentro da igreja, porque respeitar aqui dentro é fácil. Há um ambiente que todo mundo está no mesmo pensamento, na mesma fé. Nós honramos Deus quando ninguém está nos olhando. Honramos a presença quando ninguém está nos olhando, nos notando. É aí que nós honramos a presença de Deus. Honramos a presença de Deus quando nós saímos de casa e desejamos: hoje eu vou sentir a presença de Deus. Deus vai usar alguém para mim, eu vou ser usado para alguém. Hoje vai ser festa no céu, porque o pecador vai se arrepender, Espírito Santo vai trabalhar. Nós honramos a presença dele. Esse é o caminho da provisão. Não queira você não fazer nada e ter tudo de Deus. Isso não existe, isso é uma graça barata demais, irmãos. Tudo na vida existe um preço. Diga comigo, tudo tem um preço. Vou dar um exemplo. Alessandra, quantos anos você gastou estudando para ser advogado? 5 anos, o preço que você pagou. Mas não foi 5 anos. Noite e dia, prova para OB, tem que estudar muito. Não pode sair qualquer hora. Vamos marcar para ir em tal lugar. Os amigos vão e ela fica. Pagou um preço. Hoje está exercendo a sua função. Acredito que está feliz. Mas ela pagou um preço de 5 anos estudando. Digamos assim. Acredito que até hoje estuda, porque tem que continuar estudando, porque tem que atualizar. Mas aí, pastor, existem pessoas que falam assim: que vou estudar nada. Estudar para quê? Perder tempo. Aí quando se passar 10 anos daqui para frente, você não estudou, não fez nada, você vai pagar o preço também. Vai pagar um preço de ter uma vida financeira limitada. Porque você não se preparou, você não estudou, você não correu atrás, você não lutou. E você vai pagar o preço, porque você vai casar, vai ter filhos e as coisas vão ser difíceis. Porque você não tem uma profissão, você não pagou o preço. Ou seja, quem pagou o preço estudando, pagou por um tempo. Hoje ela está usufruindo daquilo que ela se preparou. E quem não pagou o preço lá atrás, o preço agora a ser pago é muito maior. Então no mundo espiritual também funciona assim. Tudo que Jesus fez por nós, irmãos, na cruz, a obra dele na cruz, a redenção, o perdão dos nossos pecados é de graça. Não tem nada que você possa fazer para te tornar melhor, para te tornar aceitável diante de Deus. Não, porque isso Jesus já fez. Mas para que as promessas de Deus se cumpram, aí você precisa entrar nos princípios. Não existe graça barata, é de graça. Mas Jesus falou assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Existe algo a ser pago, irmãos. A fidelidade. Aleluia. Oh, aleluia. Então Ananias e Safira desonraram a presença de Deus. Eles foram mortos, foram fulminados. Mas vemos o centurião sendo atendido por Jesus, por honrar a unção que Jesus carregava, e ser abençoado em sua casa. Ele vai até Jesus, honrando Jesus, e fala assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Em outras palavras, eu sei o que o Senhor carrega, basta o Senhor falar uma palavra e o meu servo viverá. Ele honrou a presença, ele honrou a unção que Jesus carregava. Com isso ele teve a vitória estabelecida dentro da sua casa. Preciso honrar a presença de Deus, irmãos. 1 de Samuel capítulo 2, verso 30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, aqueles que me honrarem, porém aqueles que me desonrarem serão tratados com desprezo. Veja que existe um princípio estabelecido por Deus, tanto na honra como na desonra. Se eu honro, eu serei honrado, mas se eu desonro, eu serei tratado com desprezo. E isso é Deus falando através da boca do profeta. Então você precisa entender isso, que não é de qualquer maneira
Nós estamos aqui numa corda profética, mas não adianta eu profetizar sobre você e você não aprender, e você não saber o caminho que você tem que tomar para tomar posse disso. Porque senão você é apenas um coach, um levantador da sua moral, da sua autoestima. O que adianta você estar com a autoestima lá em cima e os seus princípios aqui embaixo? Não adianta, irmãos. Você precisa estar com seus princípios lá em cima, porque Deus pega a sua autoestima e vai levantar igual um foguete. Eu vou honrar, porque esse me honra. E você pode honrar a Deus nas mínimas coisas. Porque tem pessoas no ambiente de trabalho que não sabem nem que você é crente. Porque às vezes você faz questão de esconder que você é crente, para não ser rechaçado pelas pessoas. Ou até por causa de atitudes que às vezes você toma. E as pessoas olham assim, não sabem muito bem o que você é. Porque ora você tem comportamento de crente, ora você tem comportamento de mundano. Honrar a Deus é honrar em todos os seus lugares, todos os ambientes. Sabe que quando na sua raiva você solta aquele palavrão, você está desonrando a Deus. Sabe, no momento da sua raiva, da sua angústia, naquele momento que você perde um pouco o controle, você fala uma besteira, você está desonrando o Espírito Santo. Você precisa honrar a Ele. E às vezes honrar a Ele dói, irmãos. Às vezes honrar o Espírito Santo, honrar Jesus, às vezes dói, porque você tem que negar muita coisa, rejeitar muita coisa. Mas você precisa honrar a Deus. Para finalizar, Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com todas as suas primícias, de todos os seus rendimentos. Versículo 10: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os seus lagares. Esse é o caminho da provisão. Quer que a provisão aconteça na sua vida esse ano de 2023? Honrem a Deus, e se encherão os seus celeiros. Se encherão os seus celeiros. Os seus celeiros serão abastecidos por Deus. Ele se encarrega de enviar, irmãos, toda a provisão que você precisa, quando você simplesmente decide: eu vou honrar a Deus com tudo que eu fizer, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Quando você decidir honrar a Deus com tudo que você tem, com a sua vida, então Deus decide também fazer com que uma enxurrada de provisão venha até você. Você precisa entender que o mundo espiritual, irmãos, ele age ou ele reage por princípios. O mundo espiritual, na verdade, ele não age, pastor Hernandes. Ele reage. Diga assim comigo: eu preciso agir para que o mundo espiritual venha reagir. Amém? Quando você age, o mundo espiritual reage. Quando você planta, o mundo espiritual obrigatoriamente tem que te dar de volta o fruto da semente que você plantou. É obrigado, irmãos. É uma lei que rege o mundo, o universo. Tudo que o homem semear, certamente, ou seja, com certeza, ele vai colher. Quantos aqui desejam uma provisão extravagante na sua vida esse ano, 2023? Agora, o que você está disposto a fazer para que isso aconteça? Quantos de nós, antes de virar o ano, já começamos a fazer um monte de planos? Esse ano eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou acontecer, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais envolvido nas coisas de Deus. E hoje já é dia
E você não fez nada disso que você falou que ia fazer. Fala a verdade. Fala a verdade. Você falou até que já ia virar o ano fazendo um jejum daquele que... Aí foi rabanada, chester, foi churrasco. E até agora, nada. Precisamos tomar uma atitude agora. Catuca alguém que está ao seu lado e fala assim: tem que ser agora. Os anjos de Deus estão tudo preparado já, irmãos. Tudo preparado já assim, ó. Ansiosos, fala assim: e aí, pai? É agora que eu levo a bênção, é agora que eu levo a provisão. Não, meu filho, eles ainda não aprenderam a me honrar. Calma. Mas quando alguém toca, irmãos, o mundo espiritual, o anjo... De repente você olha para o lado e... esse currículo que eu botei aqui já tem um ano. Foi no início do ano passado, eu tinha até esquecido. A empresa me chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode esquecer, mas está guardado na memória de Deus. Você pode esquecer, os homens podem esquecer, mas está guardado na memória de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, algo começa a acontecer no mundo espiritual. Uma atmosfera, algo está mudando a seu respeito. Você entendeu essa palavra? Algo começa a mudar a seu respeito. Existe um movimento no mundo espiritual que começa a se movimentar. A nuvem de Deus está começando a gerar sobre a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu posso sentir uma unção. Eu posso sentir um movimento no mundo espiritual sobre a sua vida, sobre este lugar, esse ambiente hoje. Oh, aleluias! Feche os seus olhos e de alguma maneira começa a honrar a presença de Deus. Começa a entregar para Ele o seu melhor nessa noite. Eu honro os que me honram, diz a palavra. Então honre ao Senhor. E a provisão está vindo. A provisão de Deus está chegando. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, mas algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença,
Aleluia. Talvez você que está aqui nessa noite, por algum motivo tenha se afastado da presença de Deus. Sabe o que é o bacana, o legal de Deus? Que Ele não se importa o tempo, e não se importa o motivo que você se afastou da presença dEle. Ele não está nem aí qual foi o motivo que fez você se afastar da presença. Circunstâncias, coisas, traumas, desilusões fizeram você se afastar. E o diabo vive dizendo para você que você nunca mais será capaz de sentir o que você sentia antes. Isso é mentira, ele é um mentiroso. Deus está aqui e Ele está te chamando novamente. Vem, meu filho, vem, minha filha, para a minha presença. Volta para a minha presença, porque Ele vai restaurar o tempo que foi perdido, o tempo que foi consumido pelos gafanhotos. Ele vai restaurar aquilo que você perdeu, o tempo que você perdeu lá fora da presença. Ele está dizendo: volta. Eu quero orar por você nessa noite. Se existe alguém aqui que está fora dessa presença, mas tem saudade da presença de Deus, nós queremos orar por você. Você pode levantar as suas mãos e vir aqui que nós vamos orar por você. Esse é o momento. Não deixa nada prender você no seu lugar. Esse é o seu momento. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você, e Ele está falando com você. Esse é o seu dia, esse é o seu momento. Então largue tudo e venha para a presença de Deus. Há um lugar para você na mesa do Senhor. Há um lugar para você na presença de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Venha. Venha, sai do seu lugar e vem agora. Se você está aqui, Deus falou com você, você está fora da presença, é para você que Deus está falando. Venha. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer com você. Deus quer mudar a sua história, mudar a sua casa, mudar a sua família, mas é através de você. Aleluia. Esse é o seu momento. Aleluia. Aleluias. Há uma presença de Deus, uma unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh! Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Pastor Afanilson, me ajuda, por favor. Tem uma moça ali, gostaria que a senhora orasse por ela. Aquela moça de branco, lá atrás, camisa branca, o negócio aqui, ó. Isso, a senhora, levanta a mão, você, menina. Isso, é essa mesmo. Traz ela aqui, por gentileza. Em tua presença é o lugar.
tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor. Você pode declarar isso? Vou me esconder, tu és meu prazer. Tua presença é o lugar onde eu quero